Olá, amigos e amigas. Muito bom dia, um excelente domingo a todos e um abraço especial aos queridos amigos da pré-mocidade ao qual esse tema se destina. Nós gostaríamos de convidar a todos, inclusive aqueles que acessam a página do Facebook do Centro Diógenes de Medeiros, para nos acompanhar nessa pequena reflexão a respeito de um tema de tamanha importância, que é o estudo sobre o pensamento, a sintonia e os processos de influência. Antes de mais nada, antes de darmos início a esses estudos, nós gostaríamos de convidar a todos para, juntamente com aqueles que estão desencarnados, mas ao nosso redor, trabalhando para o Cristo, trabalhando em benefício da nossa evolução, façamos todos o exercício da prece, elevando os pensamentos ao alto, agradecendo a Jesus pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos reunidos, ainda que virtualmente, mas todos conectados num único propósito, agradecendo a espiritualidade amiga que comparece e está sempre conosco, nos encorajando e nos protegendo e nos auxiliando a sempre buscar o nosso melhoramento, a nossa reforma íntima, a refletir mais sobre o que pensamos e como agimos. Então, Mestre, em teu nome, em nome dos amigos espirituais que nos aconselham e nos acompanham nessa caminhada evolutiva, nós agradecemos e pedimos a permissão para iniciar este estudo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, então nós vamos falar um pouquinho a respeito de pensamento, sintonia e processo de influência. Existe um velho ditado que diz que tudo que nós somos é resultado daquilo que nós pensamos e do que fazemos. O pensamento ele é uma potência do espírito, como nos ensina a doutrina. Então, é o espírito quem pensa, porque é uma potencialidade inerente ao espírito, não à matéria. Não é o cérebro quem pensa, mas sim o espírito. As nossas atitudes decorrem, antes de mais nada, daquilo que nós encenamos na nossa casa mental, ou seja, daquilo que nós pensamos. Por isso que Sigmund Freud vai dizer para nós que o pensamento ele é um ensaio da conduta, né? Por quê? Porque as nossas atitudes, antes de mais nada, são projetadas no campo mental, tá certo? Então, isso é muito importante. A sintonia ela tem muito a ver com essa ideia de vínculo que nós estabelecemos com as pessoas, sejam encarnados ou desencarnados. Sintonia ocorre quando os meus pensamentos batem com os pensamentos de outra pessoa, quando as minhas atitudes são as mesmas atitudes realizadas ou praticadas por outras pessoas, então eu acabo me vinculando a elas, porque ou elas pensam de forma idêntica, ou elas agem de forma parecida, né? Os mesmos gostos, as mesmas pretensões, as mesmas ideias. Então, perceba, né? Existe uma afinidade entre as pessoas. E isso, né? Falando a nível de pensamento, é quando eu me sintonizo, quando eu me conecto com a outra pessoa, seja ela encarnada ou quando desencarnado espírito, porque nós pensamos da mesma forma, nós pensamos nas mesmas coisas, temos os mesmos desejos, as mesmas ideias, né? Então, isso é sintonia, né? E isso é muito comum em sociedade. É muito comum que a gente procure estar junto com alguém que nós temos afinidade justamente porque as atitudes dela nos agradam, os pensamentos que elas têm são pensamentos que se conectam aos nossos ou são próximos àquilo que nós acreditamos e assim por diante. Então, a sociedade ela vai criando tribos, né? Vai criando mini-sociedades justamente por isso, porque as pessoas vão se ligando umas às outras em razão dos pensamentos que são afins, das atitudes que são próximas, similares. Então, isso basicamente seria uma explicação muito rápida a respeito do que é sintonia, né? Mas existe, nisso tudo que nós estamos dizendo,
processos de influência. E aí a pergunta que nós já de cara fazemos a todos, né? Nós influenciamos e somos influenciados? E a resposta não poderia ser diferente. É claro que sim. Nós somos influenciados ou influenciamos em inúmeras situações do dia a dia. Nós somos influenciados, por exemplo, pelos nossos familiares, nós somos influenciados pelos nossos amigos, aqueles que já trabalham, né, os adultos, sobretudo, são influenciados no trabalho, né? Rede social, então a gente acessa lá o Instagram, quem a gente segue, e a gente segue aquela pessoa no Instagram, ou a gente se inscreve num canal do YouTube. Por que nós fazemos isso? Porque nós gostamos daquele conteúdo, nós gostamos daquele perfil, e isso nada mais é do que afinidade, sintonia, ideias parecidas, ideias que nos agradam, pensamentos, atitudes que para nós têm algum significado. Então, é claro que eu acabo, em virtude disso, sobretudo quando a gente pega redes sociais, né? Página de Facebook, Instagram, Snapchat, enfim, tantos outras redes sociais que existem. O que a gente faz? A gente olha para aquele perfil, gosta daquele perfil e acaba querendo fazer igual ou replicar aquilo que aquela pessoa está fazendo, porque a gente gosta, porque a gente acha bacana, porque a gente acha legal. Isso nada mais é do que um processo de influência. Então, quando o youtuber, né, quando um perfil de Instagram lá, ele passa uma ideia para nós de moda, de beleza, de atitude, e a gente gosta daquilo, a gente quer replicar. O que está acontecendo? Nós estamos sendo influenciados por aquele perfil do Instagram, por aquele youtuber, por aquela pessoa que está lá no TikTok, enfim, né? Então, os processos de influência acontecem a todo momento, né? A gente não pode perder isso de vista, né? E nós somos influenciados, obviamente, com ideias, com pensamentos, com atitudes, e também sofremos a influência dos irmãos que estão no plano espiritual. Porque se da mesma forma nós partimos do pressuposto de que as interações sociais acabam desencadeando processos de influência ou de influenciação da nossa parte com relação àquelas pessoas com que nos relacionamos, levando em consideração que quando nós perdemos a roupagem física, nós continuamos vivendo porque somos espíritos imortais, é claro que essa influência continua acontecendo no plano espiritual. Então, não é porque eu vou perder o corpo físico que eu vou deixar de ter um pensamento, porque o pensamento não era do cérebro, que era um órgão do corpo físico. O pensamento é do espírito que continua vivendo no mundo espiritual. Então, todos aqueles que já desencarnaram continuam pensando naquilo que estavam habituados a pensar, continuam se ligando àqueles que em vida tinham o hábito de se conectar, né, por afinidade, por sintonia. E claro que se nós tínhamos o hábito de influenciar, nós continuamos o influenciando, porque o pensamento é uma linguagem universal. Por meio do pensamento, nós nos vinculamos, encarnados e desencarnados, neste processo, né, de interação entre os dois mundos. Então, nós todos estamos, nesse exato momento, por exemplo, sendo, né, influenciados pelos bons espíritos, porque nós estamos estudando a doutrina espírita, nós estamos buscando compreender um pouco mais a respeito desse assunto. E quem tem o objetivo de nos esclarecer, de permitir que nós todos possamos nos aprofundar nisso tudo, são os bons espíritos, são aqueles que querem o nosso avanço moral e intelectual, não é? Então, isso é muito importante não perder de vista, tá certo? Bem, vamos continuar aqui, então, nessa reflexão. E para continuar essa reflexão, eu vou deixar para vocês, né, a partir de agora, eu quero que vocês analisem esses vídeos que vão passar aqui. Eu vou colocar 2 vídeos agora para a gente analisar e depois a gente refletir um pouco a respeito dos seus conteúdos, tá bom?
Você sabia que os nossos pensamentos influenciam a vida que queremos ter? A cada dia a ciência traz novos conhecimentos sobre esse tema. Quando pensamos, colocamos nossa atenção em algo e nosso cérebro se ativa através de cargas elétricas. Estudos de eletrodinâmica nos dizem que quando cargas elétricas se movimentam, dão origem a ondas eletromagnéticas, que se propagam pelo ar e até mesmo através de meios sólidos. Sabemos também que tudo no universo é composto por átomos, que são formados por um núcleo e uma região denominada eletrosfera, composta por partículas em movimento, os elétrons. Os diferentes tipos de matéria são resultado da quantidade de cargas e da forma com que os átomos se agregam. É isso que faz nosso cérebro ser diferente de uma castanha do Pará. Para entendermos um pouco melhor o funcionamento do cérebro, vamos pensar nos aparelhos eletrônicos que conhecemos, como o rádio. Eles transmitem sinais elétricos através do ar. Você não vê as ondas do rádio, mas basta ligá-lo para perceber seus efeitos. Da mesma forma, quando pensamos, a movimentação de cargas elétricas presentes em nosso cérebro dá origem a ondas eletromagnéticas que são transmitidas para o meio. Provavelmente você já ouviu falar de um exame chamado eletroencefalograma. Nele, alguns eletrodos são conectados à cabeça e captam ondas emitidas pelas atividades cerebrais. Essas ondas não se limitam à superfície do crânio e se propagam pelo ar. Ou seja, no meio onde vivemos, estamos expostos a sinais de rádio, TV, ondas sonoras, sinais luminosos e também a ondas de pensamentos. Estudos da física quântica começam a demonstrar que tudo o que pensamos acaba funcionando como um elemento que sintoniza as infinitas ondas vibracionais que existem no universo. Da mesma forma que o rádio sintoniza uma única onda eletromagnética por vez, ao pensarmos em algo, sintonizamos a nossa atenção nisso e passamos a observar o mundo por essa ótica. Já se pegou pensando em alguém e, de repente, a pessoa te liga ou você a encontra na rua? É como uma mulher grávida, por exemplo. Com foco voltado para a gravidez, ela começa a observar outras mulheres grávidas onde quer que vá. E isso acontece em outros setores da nossa vida. Perceba a importância de observarmos nossos pensamentos, pois eles irão criar a realidade no interior de nossa mente e farão nossa atenção se direcionar para fatos e acontecimentos similares ao que percebemos internamente. Pensamentos adequados, mais do que trazer o que desejamos, despertam a vontade interior para agirmos em busca da conquista dos nossos sonhos. Então, onde está o seu foco? Bom, pessoal, os 2 vídeos que passaram tiveram o objetivo de exemplificar para nós, para vocês, o que acontece no processo de influenciação. Percebam que é muito sutil, às vezes a gente nem percebe e a influência acontece. A mulher que entrou no elevador, ela não sabia que os demais eram atores, mas eles estavam lá para demonstrar, para mostrar o resultado daquela experiência. Então, eles estavam numa posição no elevador, e quando ela entrava, ela ficava numa posição diferente. E quando ela percebia que só ela estava naquela posição diferente, o que ela fazia? Ela buscava a mesma posição dos demais, ficar na mesma posição que os demais estavam, porque ela ela se sentia incomodada em ser diferente dos demais. Isso acontece no dia a dia. Às vezes a gente, para querer pertencer a um determinado grupo, a gente acaba praticando, pensando, tendo ideias similares às ideias daquele grupo ou agindo conforme aquele grupo age só para pertencer, sem refletir, na grande maioria das vezes. Então, aquele vídeo serve de alerta para nós todos, porque é fundamental a gente sempre indagar. Bom, por que eu estou fazendo? Por que eu estou agindo dessa forma? E se eu estou agindo, qual é a finalidade dessa ação? E essa ação, ela é prejudicial ou ela é benéfica? Isso é importante que nós façamos todos os dias, para que nós não nos submetamos ao efeito de manada. O que é o efeito de manada? É aquele comportamento coletivo que todo mundo age daquela forma sem saber por que está agindo. Então, a doutrina espírita nos convida a refletir mais, a buscar dentro de nós explicações para todos os nossos pensamentos, pensar o nosso pensamento. Nós precisamos entender por que nós pensamos naquilo. E se aquilo não é bom, por que nós estamos pensando naquilo?
E se nós estamos agindo daquela forma, por que nós estamos agindo daquela forma? Porque a mídia nos influencia, as redes sociais nos influenciam, o rádio nos influencia, os grupos sociais a que pertencemos nos influenciam, e existem influências que não devem ser acatadas. Nós aqui não estamos falando das influências dos nossos pais que querem o nosso bem. Os nossos pais tentam nos educar, tentam nos dar oportunidade de crescimento através das experiências que eles já tiveram e buscam passar para nós. Então, a educação dos nossos pais é fundamental e existe sim influência nesse sentido, né? A educação que a escola nos proporciona, né? Os nossos mestres, os nossos professores, aqueles que querem o nosso bem, querem que nós evoluamos intelectualmente, nós estamos sendo influenciados, mas positivamente. Agora, quando a influência ela é hostil, quando ela busca, né, prejudicar alguém, desfazer de alguém, ou entristecer alguma pessoa, ou agredir, ou enfim, rebaixar alguém, mesmo que aquilo pareça num primeiro momento bacana, porque eu vou fazer parte de alguém, eu vou fazer parte de algum grupo, não necessariamente isso é bom, né? Então, às vezes mesmo os programas que a gente assiste, ou os canais no YouTube que a gente acessa, bem, nós estamos sofrendo influências a todo momento. E nem sempre elas são positivas. E é isso que a gente precisa entender. Com o que e com quem eu estou me conectando? Essa é a reflexão que nós temos que fazer. Para que, então, nós não deixemos de avaliar aquele segundo vídeo, que vai nos explicar justamente e ilustrativamente como funcionam, né, um processo de vinculação, de sintonização, de conexão, seja por pensamento, seja através de atitudes, né? E aí, para finalizar, eu gostaria de apresentar para vocês esses 4 quadrinhos que sintetizam, ou seja, resumem esse processo de influência. Por quê? Porque a influência ela pode acontecer, né? Aqui, ó, do desencarnado, então a gente tem aqui a figura do desencarnado, e esse desencarnado, ele pode sim influenciar o encarnado. E se essa influência não for positiva, se o desencarnado aqui estiver influenciando, e a doutrina espírita nos explica isso de forma bastante aprofundada, se o espírito desencarnado estiver influenciando o encarnado e essa influência for negativa, nós estamos a passar por processos obsessivos, né? Da mesma forma, então, pode ser que um espírito desencarnado queira que nós tenhamos uma determinada atitude contra alguém, porque ele se sente satisfeito em ver que o nosso comportamento atingiu negativamente alguém. E aí ele tenta a todo custo fazer com que nós hajamos dessa forma. Bem, isso é um processo de influenciação negativa que acontece a todo momento. Por isso que nós precisamos ter consciência daquilo que nós pensamos. Às vezes vem pensamentos nas nossas cabeças que não nos pertencem. Então a gente tem que avaliar. Nossa, mas eu nem estava pensando nisso, por que esse pensamento veio à mente agora? E esse pensamento, ele é positivo ou ele é negativo? O que esse pensamento tem? Qual é o objetivo desse pensamento? Isso a gente precisa refletir, porque senão a gente cai numa cilada, né? Nós não podemos ignorar que existem espíritos que ainda não atingiram a evolução no mundo espiritual. Então, agem como estão acostumados e querem que as pessoas se comportem da mesma forma. Então, a gente precisa ter cautela, da mesma forma que nós somos influenciados pelos bons espíritos, mas aí as ideias são edificantes, os pensamentos são positivos, são para crescimento individual e para proporcionar crescimento coletivo. Então, aí nós não estamos falando de obsessão, nós estamos falando de sugestões, de ideias, né, que emanam do plano superior, de espíritos que já estão elevados e querem o nosso bem, querem o nosso crescimento moral e intelectual e querem o crescimento do próprio planeta, né? Aí não seria uma influência negativa, né? Seria uma influência positiva, mas a depender do que nós estamos acostumados, nós seremos influenciados positivo ou negativamente, né? Mas também nós não podemos perder de vista que
que o processo inverso pode acontecer, ou seja, o encarnado, ou seja, nós, espíritos encarnados, podemos influenciar o desencarnado, né? Por quê? Porque aquilo que a gente está habituado a fazer, aquilo que a gente gosta, a gente pode projetar isso para o desencarnado, né? Às vezes, quando a gente pensa num ente querido, quando a gente não consegue, às vezes, se desconectar de uma determinada pessoa que já desencarnou e a gente quer que ela esteja próxima, porque era muito importante, a gente não consegue entender que a jornada dela continua no mundo espiritual, porque muitas vezes a gente pensa que a gente é proprietário daquele que já partiu. Às vezes a gente acaba influenciando esse espírito também, né? Tudo depende dele aceitar ou não as nossas sugestões. Então, isso também acontece. Como também acontece essa outra situação aqui. No mundo espiritual, podem espíritos influenciarem uns aos outros, né? Então, um espírito, dependendo da sua capacidade de domínio, também poderá esse espírito influenciar um outro espírito. Isso é plenamente possível. Ora, os espíritos continuam vivendo no mundo espiritual e continuam se relacionando. E dependendo das circunstâncias, esses espíritos podem passar por processos de interação e influenciar o outro. Isso é plenamente possível. E o mais comum, né, finalizando aqui as nossas análises, é aquilo que nós estamos acostumados, que é a influência entre encarnados, né? Influência entre encarnados que já foi bem explicado para a gente aqui nos slides anteriores. Os encarnados somos nós que estamos vivendo em sociedade e que nós nos influenciamos. Então, existem influências nos nossos lares. Então, nós temos o dever de respeitar os nossos pais, e quando nós acatamos as ordens dos nossos pais, as ideias que os nossos pais nos apresentam, porque nós devemos esse respeito a eles, sobretudo porque eles querem o nosso bem, é claro que nós estamos sendo influenciados por ele. Quando nós vamos para a escola e lá nós temos um conteúdo programático para estudar, nós precisamos seguir regras, né, de conduta, nós estamos sendo influenciados. Nas relações dos amigos, nós estamos sendo influenciados e, é claro, todos os recursos tecnológicos que estão à nossa disposição também exercem influência direta sobre nós, seja para consumir alguma coisa, seja para comportamento, enfim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, esses 4 quadrinhos, eles vão explicar para nós de forma sintetizada o que são os processos de influenciação, como ocorrem e ocorrem nessas 4 vertentes, nessas 4 possibilidades aí, né? Então, essa ideia é fundamental e a gente não pode esquecer para que nós saibamos, então, pensar melhor sobre os nossos atos do dia a dia, porque nós estamos constantemente conectados aos encarnados e estamos constantemente conectados aos desencarnados. Aí a grande questão mas com que desencarnado eu me conecto? Eu me conecto com aquele que tem sintonia e afinidade com o que eu penso e com as minhas atitudes. Tudo bem? Então, eu agradeço a todos, desejo um excelente domingo e os convido para o exercício da prece de encerramento, agradecendo a Deus, a Jesus e aos amigos espirituais pela oportunidade que tivemos de mais esta manhã estarmos a refletir sobre a doutrina espírita e sobre os ensinamentos que os bons mentores e amigos espirituais nos trazem. Muito obrigado, Jesus, obrigado, amigos, obrigado, mestre, e pedimos a permissão para encerrar os estudos desta manhã. Que assim seja, graças a Deus. Um ótimo domingo a todos. Até o próximo.